Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais do nosso Deus e daquilo que Ele tem para nós como missão e objetivo, né? E hoje nós vamos para a nossa quarta lição sobre soteriologia, falando da salvação como o dom de Deus. Lição número 4. O texto que eu vou usar aqui como referência é o mesmo que eu usei na lição número 2, porque é o ponto central quando nós falamos sobre salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos como povo Teu, para juntos estudarmos mais um pouco da Tua Palavra, e creio que o Senhor já separou esse dia para falar aos nossos corações, e por isso nós estamos aqui em um domingo com a temperatura um pouquinho mais baixa do que nós gostaríamos, mas confiamos na Tua procedência, no Teu amor e no Teu cuidado com cada um de nós. Esta oração que te fazemos, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o objetivo da lição nós temos daí é compreender que recebemos um presente de Deus, reconhecer que a salvação ela não é automática, tá bom? Isso é importante, porque, apesar de ser um presente, e refletir sobre a gratuidade desse dom, é o que mais nós vamos fazer aí no caso, quando nós formos dividirmos, tá bom? Para as nossas classes, tá bom? Sim, a salvação é o dom gratuito de Deus, essa é a nossa crença, é a crença da religião cristã. Nós recebemos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E é sempre importante ressaltar que isso nunca é resultado de mérito ou obras nossas. A palavra grega para dom aqui, transliterado, que é doron, e o significado nós já sabemos, que é presente ou dádiva. Esse é um termo bem comum usado no grego koiné, ou koiné, que é o grego que era comumente falado na época de Jesus, lá no Novo Testamento. Mas também essa palavra faz parte do clássico da língua romana e tem o seu significado também em torno de algo que é dado livremente, sem a exigência de pagamento, tributo, ou algo em troca, ou algum tipo de recompensa. Então, o doron, ele está nesse texto porque ele perfeitamente se enquadra com a nossa ideia de salvação como um presente de Deus. Então, irmãos, o que precisamos entender? Que o dom aqui no texto, ele tem esse significado de presente, de dádiva que nós recebemos de Deus. E o texto ele nos apresenta como esse dom como algo gratuito, mas que não é automático. Porque parece que alguma coisa é de graça, então automaticamente eu tenho. A ideia não é expressar que eu tenho automaticamente a salvação. E fala assim, como o texto deixa bem claro, da nossa necessidade de crer. Então, talvez aí haja um pouquinho de confusão, né? Que quando nós pensamos que algo é de graça, que nós teoricamente já temos. Teoricamente nós temos condição de ter, mas existe um movimento para eu me apossar disso, né? E no nosso caso, tomar posse é crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a lição hoje, irmãos, ela vai ter como objetivo nós entendemos essas implicações que estão relacionadas a esse dom que nós recebemos de graça,
por Deus e as suas consequências. E aí, quando eu falo aqui de consequências, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre consequências positivas e também sobre consequências negativas. Porque se eu não creio em Jesus e, portanto, eu não tomo posse desse presente, eu tenho consequências negativas. Na mesma proporção de que quando eu aceito Jesus como Salvador, esse presente ele é efetivo para mim, eu também tenho consequências positivas. Que às vezes nós buscamos falar bastante sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o perdão e a misericórdia do Senhor, e como isso é maravilhoso. E não é diferente, está tudo certo. Só que nós temos que colocar também o contraponto. Inclusive na hora que nós vamos anunciar o Evangelho, olha, Deus é bom, etc. Mas quais as consequências de estar longe de Deus? De estar separado da presença de Deus? Essas coisas nós precisamos também colocar em pauta. Quando nós falamos do Evangelho e como nós refletimos do Evangelho. Porque não é uma situação assim, se eu estou com Deus é bom, se eu não estou com Deus é mais ou menos. Não é mais ou menos. Nós vamos perceber hoje que estar sem Deus é terrível, é horrível. Estar sem Deus não é um estado neutro, de conforto, simplesmente por não ter tomado uma decisão. Mas não tomar posse desse presente, dessa dádiva, ele tem algumas consequências que nós vamos ver hoje, que são desagradáveis, mas que nós precisamos falar sobre ela também, para desenvolvimento do tema. Então, qual que é o principal hoje? Entendemos, como desenvolvimento do tema, o presente de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O texto é semelhante, mas ele tem alguns detalhes diferentes. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Paulo escreve aqui em Romanos, capítulo 6. E aí, pensando também nesse texto, nós vamos fazer algumas colocações. E no ponto A, eu gostaria de pensar sobre esse texto e sobre a salvação como um dom e de como isso pode nos livrar do salário dos pecadores. Porque o texto diz que o salário do pecado é a morte. Então existe um salário, existe uma consequência pelos nossos pecados. E esse presente de Deus, que esse dom gratuito que nós recebemos, ele nos livra de recebermos um salário. Porque é um salário que ninguém quer receber, modéstia à parte, aí não cabe nem discussão. Acredito que todos concordam. E primeiro que o pecado, ele não necessariamente resulta em uma morte física imediata, ou imediatamente nós morremos quando nós pecamos. Nós sabemos disso porque todos nós estamos vivos até hoje. E se fôssemos depender da nossa capacidade de não pecar, estaremos todos exterminados. Então, considerando isso, considerando a misericórdia, o amor de Deus, nós não morremos imediatamente a partir do momento em que pecamos. Então, não dá para limitar esse texto de Romanos 6, 23, para dizer que a morte aqui é simplesmente uma morte física. E a notícia ruim, para quem não tem essa dádiva, é exatamente isso. Que a morte aqui do salário do pecado, ela não é exclusivamente uma morte física, mas uma morte espiritual também, ou uma morte eterna, que é o que também nós vamos verificar. Pelo contrário aqui, ele se refere de fato a essa morte espiritual. É importante entendermos que merecemos sim morrer imediatamente, mas isso não acontece. E qual que é o resultado disso nas nossas vidas? Porque somos pessoas pecadoras. Quando nós pecamos, nós não recebemos imediatamente o resultado do nosso pecado,
isso, de certa forma, ele nos traz algum conforto. Você fala, bom, aconteceu, eu errei mais uma vez, mas não aconteceu nada, né? Então, Deus não está se importando tanto com isso. O importante, né, é o amor, o importante tá tudo bem. Mas nós esquecemos que os nossos pecados, eles ofendem a Deus. Não, mas eu não queria ofender o meu Deus, não foi essa a intenção. De fato, nós pecamos por conta da nossa fraqueza. Mas em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecado é fazer aquilo que é contrário à lei. E nesse caso, é a lei do próprio Deus. Portanto, quando nós transgredimos a lei, que é a lei de Deus, nós indiretamente rejeitamos a sua santidade. Então, por isso que o nosso pecado ofende a Deus. Então, mesmo que eu não receba uma consequência imediata pelos meus pecados, o que vai acontecer? Eu estou ofendendo a Deus. E esse tem que ser o nosso pensamento, a nossa razão, para não vivermos uma vida em que eu cometa um pecado e por ele não ter uma consequência imediata, como a morte, eu me sinta confortável nessa vida de pecado. Que esse não é o objetivo. Não foi para isso que nós recebemos esse dom de Deus. Então esse pecado precisa fazer com que tenhamos condição de olhar a nossa vida e entender que aquilo que nós fizemos, mesmo sem ter essa intenção, acaba ofendendo a Deus. Porque o nosso Deus, como nós cantamos aqui, Ele é santo. Então é o Deus que também exige de nós a santidade e se entristece quando nós pecamos, quando nós desobedecemos aquilo que o Senhor tem ordenado. Então assim, o pecado em si não nos afeta imediatamente, em algumas oportunidades, mas isso não pode fazer com que vivamos uma vida em contentamento com o pecado. Pelo contrário, nós precisamos levantar, e pedir forças a Deus para que essa situação seja revertida. E ter a consciência de que isso não prejudica apenas a nós, mas ofende alguém e cujo nosso objetivo seria agradar. Tá bom? E vamos lá. Segundo, o pecado possui outras consequências. Apesar de, por meio dessa salvação, dessa dádiva que nós recebemos, nós fomos resgatados daquela penalidade definitiva do pecado, que seria a separação de Deus, mas nós não estamos isentos das consequências do pecado na nossa vida. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, que o pecado, ele nos faz sentir mal, deve nos fazer sentir mal. Podemos nos sentir culpados, vazios, confusos, desconectados com Deus, porque quando nós pecamos, é natural que tenhamos vergonha até de conversar a Deus em oração. Então a tendência é assim, se eu passei por uma situação em que eu me arrependi, logo eu reconheci que aquilo que eu cometi foi um pecado, então a minha próxima conversa com Deus, automaticamente ela tem que ser uma conversa de reconciliação, de pedir perdão para Deus. E às vezes nós acabamos evitando nos elevar a Deus, ao nosso Senhor, elevar Ele em oração, porque estamos com vergonha da situação que estamos vivendo, mesmo sabendo que Deus conhece todas as coisas, de que Ele sabe, e de que Ele está de braços abertos para nos receber. Mas isso, como consequência do pecado, nos causa culpa, nos causa vazio, nos causa tristeza.
considerando que nós aceitamos o dom de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, estamos falando para nós que cremos no Senhor. Então, isso naturalmente tem que causa de nós esses sentimentos. Então, o pecado em si, para nós, ele pode não ter mais esse efeito mortal, espiritualmente falando, mas ele tem outras consequências que são consequências ruins e afetam a nossa vida e afetam o nosso relacionamento com Deus. Mas também não se resume a isso. Nós estamos inseridos em um mundo para vivermos em comunidade. Nos relacionamos com as pessoas. Se eu pecar contra a irmã Zilda, por exemplo, não vai afetar apenas o meu relacionamento com Deus, mas também o meu relacionamento com a irmã. Então, o pecado, o nosso pecado, ele desenrola em várias consequências que nós podemos sofrer nas nossas vidas. Se eu, por exemplo, cometer um crime, eu posso ser preso, porque o fato, não, mas eu creio em Jesus, Jesus me perdoou. Isso não vai te livrar de ser preso. Existe uma consequência pelo crime que eu conheci. Se eu sou um jovem e eu tenho um relacionamento sexual antes do casamento, pode vir uma gestação, um filho não desejado naquele período. Deus perdoa? Perdoa, mas qual que é a consequência? O filho está lá, vai chorar toda noite. Não é assim que acontece? Então, os nossos atos, como todos, mas principalmente os pecaminosos, eles geram consequências negativas nas nossas vidas também. Então, Deus tem misericórdia, eu não morro imediatamente? Não, mas existem variáveis e por meio delas o pecado influencia nas nossas vidas e muitas vezes nos levando à tristeza, que nos vai conduzir a outros tipos de pecados e aumentar aí essa bola de neve. Qualquer situação ruim que eu faço e envolva o pecado e esteja relacionado a essa sociedade, eu vou colher os frutos do meu erro perante a sociedade. E Deus não tem obrigação de me livrar disso, porque Ele não deixa se escarnecer. Como está escrito em Gálatas: aquilo que o homem plantar, então automaticamente, se limão é azedo e eu plantar limão, a fruta que eu vou colher, ela pode até parecer uma laranja, mas é limão, é azedinho. Então, a nossa vida é assim. Os grandes homens da fé que nós vemos nas Escrituras Sagradas, eles não deixaram de ser homens de fé, mas cometeram falhas. A Bíblia não escondeu, ocultou as falhas deles, o que nos serve de aprendizado, e colheu consequências. Então nós temos a história de Abraão, logo no início, que Deus prometeu que teria um filho, e a esposa de Abraão até riu, debochando por conta da sua idade. E aí, por final das contas, ele teve 2 filhos. E aí nós sabemos qual que é o resultado. Confusão em cima de confusão e a dificuldade familiar. Da mesma forma, também Davi teve dificuldade por conta do adultério. O adultério gerou homicídio e assim. E às vezes a gente comete um outro pecado para salvar o anterior, como se Deus não estivesse vendo nada disso. E no final das contas nós vamos só aumentar as consequências causadas pelo pecado. E aí quando nós paramos para olhar, aí falar, poxa, tudo isso poderia ter sido evitado. Como assim poderia ser evitado? Se eu tivesse levado em consideração 1 João 3,4, que era não transgredir a lei e não ofender a Deus. E aí parece que acontecem algumas coisas nas nossas vidas, que Deus é um Deus que castiga, né? Um Deus mau.
de fato, Deus permite que aconteça algumas coisas, e isso nos serve como aprendizado. Mas quando nós paramos para pensar todas essas coisas, a gente consegue perceber que muitas coisas que nós sofremos têm relação com a consequência do nosso pecado. Então, precisamos ter a humildade de reconhecer também que viver uma vida longe do pecado é o nosso desejo, o nosso propósito. Quando nós vivemos uma vida e essa vida não procura ser uma vida separada do pecado, isso ofende a Deus de uma certa forma, que em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, para o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, sendo o próprio Deus, e quando nós pensamos que as nossas atitudes podem até entristecê-lo, então isso dá para nós uma ideia de como o nosso pecado, ele pode sim ofender a Deus. Mas o que eu fiz não tem nada a ver com Deus, foi porque o irmão Roberto me provocou e por isso que eu dei aquela resposta para ele. Não é contra Deus. Mas as coisas não são assim que funcionam. Eu não tenho como separar isso. Eu tenho sim o resultado e uma consequência diferente. Quando o meu pecado está relacionado com um irmão, com alguém que eu me relaciono, é uma outra situação que eu preciso resolver. Mas isso não quer dizer que eu não pequei contra Deus. Porque o pecado, em primeiro lugar, ele afeta a Deus. Depois, ao próximo, se for o caso, se tiver envolvido em uma outra pessoa. Então, irmãos, nesse primeiro tópico, o que precisamos lembrar de que o presente de Deus nos livra do salário do pecado, mas mais do que isso, Ele pode nos livrar dessas consequências do pecado. Caso não, nós vamos continuar vivendo sobre essas consequências. Isso não é um castigo de Deus, e sim consequência dos nossos atos. No tópico 2, nos livra da morte, condenação eterna, que é um pouco do que nós já falamos aqui, do fato da morte não estar relacionada apenas a uma morte física, mas uma morte eterna. E essa morte ou condenação eterna também é chamado nas Escrituras Sagradas de segunda morte, porque todos nós seremos ressuscitados, mas alguns para ficar definitivamente separado de Deus. E essa é a grande diferença. É por isso que eu disse para os irmãos que não tem um neutro. Existem aqueles que recebem o presente, o dom de Deus, estarão para sempre com Deus, e aqueles que estarão para sempre separados de Deus. E estar para sempre separado de Deus não é algo neutro, é algo terrível, algo horrível. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 8, capítulo 1, né? Se eu coloquei 8, está errado. 1, versículo 8 e 9. Diz assim: os que não conhecem o Senhor e os que não conhecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, qual que é a pena aqui? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E aí hoje talvez você esteja pensando: pastor, mas as pessoas não estão preocupadas com a presença de Deus, estar na presença de Deus. Se eu disser isso para alguém aí, vai entrar no ouvido e sair no outro. Os irmãos têm razão. Essa é uma reflexão que precisa ser feita.
Será que as pessoas aí fora têm interesse em estar na presença de Deus ou não? Muitas vão falar, não importa ou não estar na presença de Deus. Eu vivo a minha vida sem estar na presença de Deus em momento nenhum. Então, para mim isso não muda nada. Mas veja a evolução nos outros textos. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que diz assim, ó: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então o negócio começa a evoluir. Eu estou separado de Deus, joia, mas é um lugar de tormento, um lago de fogo. Entendeu? Então, assim, para nós que está vivendo um clima aí um pouco mais frio, talvez se a temperatura tivesse um pouquinho mais quente, seria melhor, concordo com os irmãos, mas um lago de fogo aí, né? Claro que essa palavra não quer dizer literalmente que sejam isso, tá bom? Mas para descrever um sofrimento, nós sabemos disso. Mas a gente percebe que não é só estar separado da presença de Deus. Eu acho que eu li o versículo errado, né? Eu li o 21:8. Vocês nem perceberam, ninguém falou nada, né? Perceberam, né? Tá bom. Mas os irmãos foram educados e falaram, deixa o pastor, né? Vamos ler então o 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não muda muito, tá bom? A ideia é a mesma. E de fato, o pecado ele nos afeta em todas as esferas, física, espiritual, mas principalmente essa parte da morte eterna. Porque além de estar separado de Deus, além de ser um lugar de tormento, existe uma outra consequência desse lugar que nós precisamos falar, mesmo quando o tema é o dom de Deus, que é a salvação. Porque é o oposto de tudo isso. E aí que nós encontramos está em Mateus. Eu acho que eu não coloquei esse texto aí, mas os irmãos fiquem à vontade para abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, 41 e 42. Diz assim, ó: e eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então assim, veja que é um lugar de sofrimento intenso. E qual que é a notícia? Qual parte da notícia não é boa em contrapartida ao dom de Deus, que é a salvação? A notícia não é boa porque, diferente do que nós escutamos, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia, dos mortalistas, né? Esse sofrimento, esse lago de fogo, esse ranger de dentes, que nós sabemos que nós não temos noção exatamente do que é, mas entendemos sim que de fato é um sofrimento, ele não é um sofrimento passageiro. Eu gostaria muito de poder falar aqui para os irmãos assim, olha, quem não estiver com Deus, vai sofrer e vai ser aniquilado, por 6 meses, sei lá, 1 ano, uma semana, ou vai passar pelo fogo e ser queimado imediatamente e deixar de existir. Talvez, né, para quem está perdido, né, seria uma boa opção, mas eu não posso falar isso para os irmãos, porque essa não é a realidade do que as Escrituras diz. Né? Em Mateus capítulo 25, 41, o próprio Senhor Jesus diz assim, ó: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos,
apartai-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, da mesma forma em que nós temos uma salvação que ela é eterna, quando nós lemos em Romanos, hoje, 6:23, nós temos também a separação eterna de Deus. E essa separação eterna de Deus é um lugar de sofrimento. Agora imagine o tempo de uma eternidade sofrendo. Então, assim, a bênção é proporcional à maldição daqueles que não estiverem dentro dessa graça, desse presente que é esse dom de Deus, entendeu? Então, o nosso desafio de anunciar o Evangelho e de mostrar essa realidade para as pessoas, que a nossa decisão em estar na presença de Deus ou não estar na presença de Deus, não é só uma possível ausência física de Deus, o que na minha opinião já é horrível, mas as consequências mais profundas de estar separado de Deus, que é viver uma vida de separação eterna e uma vida de eterno sofrimento. Mas vamos lá ao ponto principal então da nossa lição, que é o dom gratuito de Deus. Então temos as consequências de não ter esse dom gratuito e vamos pensar um pouco. O texto diz que o dom, a dádiva, é um presente de Deus, mas não apenas um presente, que ele é gratuito. E a pergunta que eu faço: se ele é gratuito, por que cobramos por ele? E quando eu falo cobramos, irmãos, veja, eu não estou dizendo a Igreja Evangélica Batista Moriá, estou dizendo nós, tá? Estou dizendo no geral, a religião. Por que a religião então cobra por algo que Deus deu de graça? Que é isso que nós vemos hoje. A religião cobrando. E se existe uma cobrança, então não é gratuito. E se não é de graça, não é o dom de Deus. E se não é o dom de Deus, não é a salvação em Cristo Jesus. Então, as consequências disso parecem ser bobas, mas no final das contas, impacta diretamente na verdadeira mensagem do Evangelho. Então, se eu levar em consideração, ou se eu não levar em consideração que o dom de Deus ele é gratuito, isso faz uma grande diferença. E o que infelizmente nós encontramos são religiões que se dizem cristãs e que cobram das pessoas, fisicamente, financeiramente e espiritualmente, por algo que Deus deu de graça. Olha que interessante, né? O Senhor deu de graça, mas nós encontramos muitas vezes exigências de sacrifícios que muitas vezes prejudicam a nossa própria saúde. Mas às vezes há essa exigência. Jejuns irresponsáveis, né? Nós encontramos por aí. E as pessoas sofrendo por falta do alimento, por falta de água, enfim, por falta da necessidade vital. E são cobradas. Em muitas igrejas nós encontramos isso. Quando Jesus fala do jejum, ele diz que, e sobre a esmola, ele diz que a sua mão direita não veja o que a esquerda fez, ou ao contrário, que a esquerda não... Mas enfim, a ideia é essa. Ou seja, você não precisa ficar anunciando, gente, estou fazendo jejum. Eu não devo obrigar as outras pessoas a fazerem jejum, porque eu acho que tem uma campanha do jejum, porque eu posso ficar um tempo sem comer, mas de repente o irmão tem uma debilidade física, uma doença ou algo que prejudique, enfim, por qualquer razão que seja. Eu não sou médico aqui, a ideia não é detalhar, mas nós sabemos que tem essa realidade e que não pode ficar 4, 5 horas sem comer. Pois não, pastor? Um caso que eu conheço de um moço que
foi trabalhar, passou mal, foi levado para o socorro com hipoglicemia. Hipoglicemia e desidratação. Ele jejuou o domingo inteiro e na segunda foi trabalhar. Então, esse jejum que a igreja propôs foi mal para ele, foi ruim para ele. Podia trazer a ele até uma doença. Mas aquilo a pessoa promete aquilo, propõe, para você ser uma pessoa mais perto de Deus. Então, pastor, eu concordo com o que você fala, mas isso aí eu quis destacar só Não, mas é isso, porque o pastor é médico, então o pastor tem muito mais propriedade para dizer isso. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades, que, né? Até às vezes aqui, até no nosso café aqui, eu saindo de casa eu tenho que tomar um café antes. Eu tenho que tomar um café antes, porque senão eu não vou passar mal, não vou desmaiar, pelo menos isso nunca aconteceu. Mas eu fico com dor de cabeça. E aí, não sei por qual motivo, mas se eu não tomar o café da manhã, depois aí, no máximo uns 30 minutos que eu acordar, eu sei que eu vou ficar o dia inteiro com dor de cabeça, vou precisar tomar um analgésico. Então, assim, são coisas que às vezes são impostas, e a pessoa tem dificuldade, mas ela acha que ela precisa fazer. Então, cadê o dom gratuito? Já deixou de ser gratuito. Subir no monte, né? Pensa num frio desse, né? E passar lá uma noite orando. Será que vai fazer mais efeito do que você orar na sua casa? Não sei. Eu acredito que não. Né? Nós encontramos pessoas, quem pega a Dutra, para viajar na Dutra, vai encontrar pessoas que vão caminhar até Aparecida, ou estão andando de joelhos, né? E às vezes o pessoal está filmando, etc. Fazendo sacrifícios físicos, que nós não vemos razão para aquilo. O Senhor não pediu isso em lugar nenhum. Né? Ele está dizendo que é de graça, irmãos. É para eu me apropriar de graça. Agora, falando sobre os cultos evangélicos, isso também acontece? Às vezes acontece. Às vezes o irmão trabalhou a noite inteira, aí no outro dia ele não conseguiu ir na igreja, relato de um amigo meu, e que saiu da igreja por causa disso. Quando chegava no outro dia, o pastor estava de bico, porque ele faltou no culto, porque não compreendeu que o irmão precisava trabalhar. Entendeu? Aí não fala nada, mas eu sei que o pastor ficou chateado porque eu conheço ele e eu vi que ele não quis falar comigo, ficou meio bico, sabe? Isso é infantilidade. Eu sei que nós temos aqui os nossos deveres, eu sei que aqui eu sempre vou motivar os irmãos para que congreguem, tá bom? Tá certo, é isso mesmo, temos que participar. Mas existem situações, poxa, não tem necessidade do pastor ficar chateado porque o irmão faltou no culto, gente. Não, vou ficar uma semana, vou ficar frio. O pastor vai ficar frio com a ovelha porque a ovelha faltou no culto, que era o culto de... Então, irmãos, esse tipo de atitude não está condizente, foi de graça. O fato de você ter a oportunidade de participar do culto vai ser uma bênção para você, mas a salvação é de graça, independente disso. O que mais, irmãos? Financeiramente é um outro problema. Também escutei um relato essa semana de uma pessoa que trabalha comigo, que inclusive nos visitou alguns finais de semana com a sua esposa, etc. Gostou muito daqui, mas fica um pouco longe de onde ele mora. E eles frequentam uma igreja de um porte maior, uma igreja de porte médio, assim. Só que é uma igreja que lá tem um compromisso financeiro muito grande. Então eles pagam, isso não é exceção, tá bom, irmãos? Eu vou falar aqui, o irmão pode lembrar de várias igrejas na mesma situação. Eles pagam, se eu não me engano, R$200 mil por mês de aluguel. Aí eles falaram, aí ele me falou, olha, na hora do ofertório é um sofrimento, porque o pastor ou o dirigente que está lá, que vai passar naquele momento, ele vai falar 1 hora sobre oferta.
Aí ele vai falar 1 hora sobre oferta, mais 1 hora de canções, e aí 10 minutos de pregação. Então assim, eles ficam 1 hora massacrando o pessoal, porque assumiram um compromisso de um aluguel de R$200 mil, de um local muito luxuoso, bonito, cheio de tecnologia, viu, pastor Elias? Com ar-condicionado, está todo o conforto para a igreja, mas financeiramente esmagam os irmãos, porque ficam forçando a contribuição, e às vezes passa o momento de ofertório uma vez, eles não contornam, quando chega no final do culto, toma de novo, outra vez. Irmãos, é verdade, eu escutei isso, eu fiquei assim, chocado, porque existe uma meta a ser batida. E aí você pensa, as outras despesas que a igreja não tem, para manter uma estrutura de R$200 mil só com aluguel, imagina o que eles gastam com internet, com água, com energia elétrica, com os salários dos funcionários que tem lá, com certeza tem ministro de música remunerado, mais não sei quantos pastores todos remunerados. Então assim, isso envolve uma estrutura e uma ganância que, em troca disso, existe um culto alto. E assim, não é no nível financeiro desse casal. Então eles se sentem constrangidos. Porque para entregar a oferta, essa oferta que eles entregam lá, que é proposto, ela não pode ser menor do que o dízimo. Então a oferta alçada, ela precisa ser igual ou superior ao dízimo. Então tem regra. E aí, todo mês tem o que eles chamam de culto das primícias. Eu não preciso nem falar o que é culto das primícias, né? Já deu para entender. Não preciso falar que é uma prática judaica, porque a questão não é nem a prática judaica, a questão é manter toda essa estrutura. Então, é uma visão totalmente financeira. Irmãos, eu estou falando isso aqui com toda tranquilidade, porque a minha ideia aqui não é falar sobre má fé, não estou falando de roubo, nada disso. Eu estou falando de um local que aparentemente tem todo esse movimento, esse sacrifício da sua membresia para manter uma estrutura que eles acham, não sei por que é ideal. Então assim, não estou julgando, não estou dizendo que ninguém está agindo de má fé, nem que ninguém está roubando o dinheiro dos irmãos. O que eu estou dizendo assim que é inviável. É inviável. E aí o que é de graça, que Deus deu de graça, acaba custando um sacrifício muito grande. Acaba custando um sacrifício muito grande. Irmãos, um outro ponto também, que é um custo que eles falam, que é espiritualmente, né? É uma outra questão. Geralmente, essa questão mais espiritual, desse custo, dessa cobrança que há, está relacionada diretamente às seitas mesmos. Porque existem igrejas que, por uma, teoricamente, ideia de uma elevação espiritual, proíbe seus membros, seus obreiros, seus colaboradores, seus diáconos, seus presbíteros, pastores, independente da nomenclatura que eles usam, os proíbe de ter filhos. Então o homem tem que fazer a vasectomia lá, não sei o que, etc. Porque se eles tiverem filhos, eles não vão ter tempo para se dedicar ao Senhor. Teoricamente, isso é uma espiritualidade, tá? Abrindo mão disso. Mas isso afeta diretamente até a sua própria humanidade, porque às vezes é desejo do casal, o casal é saudável, quer ter filhos, não, mas aqui, assim, você tem que se dedicar exclusivamente a Deus, então você vai abrir mão disso para ser alguém que seja reconhecido pela igreja como elevado espiritualmente.
Olha o que acontece, irmãos, com o dom gratuito de Deus. Percebe a situação, era de graça. Olha quantas situações aqui nós já colocamos em que aquilo que é de graça acaba saindo caro. Um preço que o Senhor nunca exigiu de nós. Nunca exigiu. Não tem lugar nenhum que há esse tipo de exigência. E aí não é só isso não. A pessoa precisa se dedicar à igreja de certa forma, que ela pode ser proibida de frequentar eventos familiares. Aí que é com vários tipos de argumentos. Porque você não se misturar, porque é paganismo, porque... Quer ver uma situação bem comum em que causa uma controvérsia também e que tem pouco de espiritualidade, mas fica todo mundo discutindo nessa época? Festa junina. Festa junina é uma confusão. A minha sogra essa semana já colocou no grupo da família. Um pastor lá da região dela reclamando, falando das festas juninas. Gente, não sei porque esse pessoal tem tanta preocupação com festa junina. A festa junina é uma festa católica? Eu vou na festa junina? Vou. Não, desculpa, não vou. Eu entendo que os irmãos devem ir participar? Também não. Mas por que eu entendo isso? Não é porque como é que chama? O arroz doce. Não é porque tem um demônio no arroz doce. Tem uma entidade do mal lá, no pé de moleque, viu, pastor Edson? Não é por isso. É uma questão de testemunho. É mais uma questão de testemunho. Mas o pessoal começa a espiritualizar as coisas assim. Eu tenho razões para não ir? Tenho. Mas alto lá, toma cuidado com o que a gente fala, a gente vai espiritualizar as coisas demais, sem ter referência para isso. Eu não sei quanto dos irmãos, mas eu já fui católico. Eu sei que as festas juninas que tem lá, e os produtos que são vendidos lá, ele tem um objetivo, e não é consagrar aqueles elementos a Maloque, entendeu? A um outro Deus, mas o objetivo é financeiro. Eles arrecadam lá e vendem as coisas lá para a paróquia. Então assim, eu não quero participar? Não quero. Eu acho que os irmãos devem participar? Acho bom não participar. Isso pode causar mau testemunho? Pode causar mau testemunho. Vai falar que tem não sei o quê, porque está consagrado lá. Eu acho que menos, né? Não é para tanto, não é isso. Eu já estive lá dentro, sei que não é esse o objetivo, que nada disso. Eu sei que em livro de Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, que foi a primeira assembleia, eu acho que registrado, uma assembleia na igreja primitiva, e foram tomadas algumas decisões, inclusive com relação à lei, que existia uma discussão muito grande. Isso devo fazer, não devo fazer, devo ir. E da mesma forma que hoje, o evangelho que era de graça, estava custando muito caro. E a decisão dos apóstolos, que o texto diz, que pareceu bem, inclusive, ao Espírito Santo, que eles se abstivessem de carnes sacrificadas aos ídolos, de sangue de animais sufocados, da fornicação. É isso, sim. Agora, não tem lá uma carne sacrificada aos ídolos, lá nessas quermesses que a gente tem aqui no bairro. Tem arroz doce, é milho, o curau lá, né, que é feito do milho também. Mais ou menos isso daí, talvez alguma outra coisa. O pinhão lá, é pinhão que fala? Pinhão. Que ele vem que você... O mais difícil é você descascar do que comer, né? O desafio maior está aí. Então, assim... Então, às vezes, a gente acaba colocando um peso em nome da espiritualidade que não existe, entendeu? Se a gente for levar o pé da letra, tem gente que vai ficar com medo até de comer milho, nunca mais vai querer comer milho, com medo da festa junina. Entendeu, irmãos? Então, nós podemos ser um pouquinho mais maduros nisso e levar todas essas considerações para entender que nós recebemos de Deus de graça. Também tem. Quando falamos em seitas, tem essas questões também, né? É bem comum, né?
esses usos e costumes, qual que é o padrão de roupa adequado para o homem, para a mulher, e outras exigências que cada um faz o seu. Cada um coloca as suas exigências, né? Eu tinha um tio que ele era de uma igreja assim bem rigorosa, não era essa, era uma igreja pentecostal grande, que tem lá no Parque Dom Pedro. É. E aí o argumento dele era assim: mulher não pode usar calça. E a pergunta que eu fazia, por quê? Porque mulher não nasceu de calça. E aí a resposta, né? Esse argumento, porque esse argumento é fantástico, né? Eu falei, o homem nasceu. Aí ele ficava bravo, porque é o que eu saiba, todo mundo nasceu pelado, né? Nenhum nem o outro nasceu de calça. Então assim, a mulher nasceu de calça, o homem não deu calça para a mulher, a calça foi... Mas enfim. O pior, irmão, é que um certo pastor Batista, já deve ter ouvido, ele, quando passava na rua e via uma discussão sobre ovelhas, indo de calça comprida, porque ele não dá aula, ia fazer o trabalho dela, ele atravessava para o outro, não ficar de plano com elas. E eu e o pastor Elias tivemos que fazer um tratado, qual era a roupa de homem, qual a roupa de mulher, para a igreja se liberar daquilo. Esse pastor percebeu um pouco antes da gente. A mulher era de calça comprida. Irmãos, lá na igreja da onde a minha esposa veio, da minha sogra também por muito tempo foi assim. Para usar a calça, tinha que fazer um tratado, né, teológico para defender, porque os meninos lá no interior da Bahia, aqui também em São Paulo isso acontece, eles tinham que eles chamavam lá de farda, né? Aqui para nós farda quem usa é policial, para nós é uniforme, mas lá chamava farda. E essa farda era com calça. Então a mãe tinha que chegar lá e explicar para o pastor que a filha precisava usar a farda, né? Porque é uma exigência da escola, mas mesmo assim gerava uma dificuldade tremenda nisso. E é o custo de algo, mais uma vez, né, irmãos, o exemplo do custo que é algo que Deus nos deu de graça. E muitas vezes nós ficamos presos à religiosidade e esquecemos que o nosso Deus nos deu de graça. E a nossa reflexão é nessa linha. Nós sabemos que recebemos um presente que é de graça, mas ele não é um presente exclusivamente nosso. Então, baseado nessa informação que eu coloquei em negrito, o que nós devemos fazer então com esse presente? Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, viu?